Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um módulo do nosso curso Geração de Servos. E esse módulo específico é sobre esgotamento espiritual. E antes da gente começar propriamente a nossa matéria, deixa eu te perguntar, será que você sabe o que é esgotamento espiritual? Talvez você passe, eu estou tão cansado, fazendo tantas coisas o dia inteiro que eu acho que eu me sinto esgotado. Eu acho que não tem muito a ver com isso, embora esse possa ser um dos sintomas, né? Eu queria fazer algumas perguntas para você. Você já viu alguma história de um pastor que talvez estivesse no auge do seu ministério, maravilhosamente pregando para multidões, e de repente simplesmente estoura aí um escândalo de pecado, talvez um adultério, talvez alguma coisa financeira, e simplesmente aquele que parecia uma estrela em ascensão, de repente não é mais nada? Ou então você, talvez um exemplo um pouco mais perto, era um líder de ministério que você participava e esse líder despontava e estava sempre fazendo coisas e levando a igreja para frente, motivando os seus liderados e de repente ele deixa, vai e hoje mal você encontra ele na igreja. Talvez ainda um exemplo um pouquinho mais perto ainda de você ainda. Aquele irmão que você começou a caminhada com ele, ou talvez até ele tenha te levado para Cristo Jesus e de repente, passado algum tempo, cadê esse irmão? Nem na igreja ele não está mais. Então, basicamente, quando nós olhamos para essa questão do esgotamento espiritual, nós vamos entender que ela vai além disso. Ela vai... o presente que nós vivemos hoje, e nós falamos bastante isso no módulo anterior sobre santidade, a maneira como você desenvolve a sua santidade em Cristo Jesus, ela vai influenciar radicalmente o seu estado emocional, seja um bom estado emocional ou um péssimo estado emocional, e provavelmente a maneira como você vive emocionalmente falando, isso vai terminar desaguando na questão do esgotamento espiritual. Esse não é um problema de agora, não é um problema do século que a gente vive, embora as coisas pareçam muito mais loucas agora, muito mais complicadas e mais confusas do que eram há 50, 60, 70 anos atrás. Mas ainda assim, esse não é um problema de agora. Nós vamos ver diversos exemplos bíblicos através desse nosso curso de pessoas que chegaram a um limite, a um esgotamento espiritual. Eles se queimaram espiritualmente e esse esgotamento provocou perda de ministério e outros problemas piores até. Então, o meu convite para você nesse nosso módulo é que talvez você nem conheça, você se reconheça no curso, ou talvez você conheça pessoas que você percebe que estão caminhando dessa forma. Então, seria uma excelente oportunidade de você aprender bastante, de você conhecer melhor e talvez até ajudar alguém resgatando uma pessoa que esteja aí à beira de um colapso, de um esgotamento espiritual. Quando a gente vai olhar de novo esses exemplos que eu dei, o pastor que cai, o ministério que acaba, o irmão que se desvia na fé, quase sempre, se você pudesse conversar com essas pessoas pessoalmente, se você pudesse ali trocar um assunto na intimidade do coração deles, eles provavelmente diriam quase sempre as mesmas coisas. E uma das coisas que eles têm em comum é uma visão negativa da obra do Senhor. Como assim uma visão? Você não acabou de dizer que era um pastor em ascensão, que era um ministério de sucesso? Como assim? Agora você me fala que eram pessoas que tinham visão negativa. São pessoas que ao longo da sua caminhada, depois do seu esgotamento espiritual, você conversar com ele, por exemplo, você vai falar de um assunto de igreja, ele sempre vai falar mal de alguém, ou de um ministério, ou de alguma coisa. Ou se você vai compartilhar alguma bênção, algum milagre, estranhamente ele sempre acha um defeito. Então, pessoas que experimentam o esgotamento espiritual, quase sempre eles têm essa visão negativa do reino de Deus, da igreja de Jesus, do corpo de Cristo. Eles são pessoas que vêm à igreja e falam, mas se eles pensam assim, dessa forma, por que eles continuam congregando? Porque muitas vezes ele vai substituir, por uma religiosidade ou por algumas coisas diferentes que nós vamos poder trabalhar bastante ao longo desse nosso módulo. E eu queria que você realmente tomasse muito tempo no seu coração, porque de repente você vai encontrar alguns indícios assim no seu próprio coração. Eu gosto de dizer, ou eu gosto de definir da seguinte frase: são pessoas que amam o noivo, mas infelizmente começaram a odiar a noiva. Em outras palavras, são aquelas pessoas que falam assim, puxa, eu amo a igreja,
Só que o que me incomoda, o que me irrita são as pessoas. Como se houvessem coisas diferentes, né? Porque se a igreja são pessoas, como é que ele consegue amar a igreja, né, e odiar, né, as pessoas? Mas são pessoas que, no seu estado emocional, já estão tão derrubadas, carecem tanto de um renovo, de uma nova experiência, de uma transformação com Deus, porque eles realmente se encontram num momento em que eles não conseguem enxergar positivamente mais nada. A fé dele, talvez a fé dessas pessoas seja a primeira coisa que realmente se exaure, que gasta, que acaba quando a pessoa está com algum tipo de esgotamento espiritual. E o nosso interesse, né, nesse módulo é justamente conhecer as razões disso, entender os porquês, para que então a gente possa evitar aquelas estatísticas que infelizmente sempre aumentam. São as baixas na igreja, são os crentes que desfalecem no meio do caminho, são aqueles que estão exaustos, que estão queimados espiritualmente, que não servem, que você não pode contar com eles, é aquele irmão que você vai conversar querendo apresentar alguma ideia, vamos fazer um evangelismo, um ministério assim, um ministério assado, e a pessoa sempre está cansada, ele sempre tem uma desculpa, ele sempre procura fazer 1 milhão de outras coisas, né? Ou dizer que vai fazer 1 milhão de outras coisas, porque quando você o conhece na intimidade, você sabe que nada uma dessas coisas de fato é verdade. Então, assim, a ideia do plano é saber que quase sem variação, quase nunca varia isso, esse esgotamento espiritual, ele é a somatória de diversos valores. Não é alguma coisa que você está andando pela rua hoje como se caísse um cofre na sua cabeça a partir do momento pronto, você se encontra esgotado espiritualmente. São uma série de fatores que quando a gente vai percebendo, eles vão adentrando a nossa vida e essa vida vai nos conduzindo a um distanciamento, a um esfriamento, a um estado emocional em que a gente até gostaria de viver o que a gente já viveu. De experimentar aquilo que eu já experimentei, mas que a partir de agora simplesmente eu coloco num estado de stand-by, eu não quero mais saber, eu prefiro, deixa isso para a semana que vem, deixa para o outro ano, deixa para a próxima década. São pessoas que precisam urgentemente serem resgatadas. Como eu falei, quase todas as pessoas que estão esgotadas espiritualmente, elas apresentam alguns desses sintomas. Então, dá uma olhada no seu coração se não tem alguma coisa disso lá. Geralmente, não tem força espiritual ou não encontra, não sabe exatamente onde alimentar-se para renovar suas forças espirituais. São pessoas que se encontram, às vezes, esgotadas, tanto física como também emocionalmente. Pessoas que não têm ânimo para fazer nada. Talvez você pode dizer assim, mas pastor, isso parece depressão. Eu acho que depressão é uma forma também de esgotamento espiritual, onde você não tem uma fonte para renovar suas forças, o que sobra para você é tentar sozinho enfrentar todas as lutas da vida. Mas é claro que aqui a gente daria pano para manga para um outro módulo só a respeito desse assunto. Mas pessoas que muitas vezes estão esgotadas fisicamente, emocionalmente, qualquer coisa que você fala com elas, elas se estressam, se irritam, não querem saber. São pessoas que demonstram uma amargura com as coisas da igreja, isso também é um dos sintomas. Outra coisa, são pessoas em que a religiosidade se tornou um estilo de vida, um modo de vida. Ela não sabe viver de outra forma que não seja uma forma religiosa. E isso é muito sério, porque é muito fácil confundir religiosidade com um modo de vida santo. A gente estabelece uma série de regras, de padrões, de modelos, e desde que eu fique dentro desses modelos, desse padrão que eu criei, está tudo certo. E às vezes está tudo errado, é justamente o contrário. A religiosidade se tornou um estilo de vida que está esgotando mais e mais o seu coração, as suas emoções. E outra coisa, outro detalhe, outra característica de quem está passando por um problema de esgotamento espiritual é a incapacidade de controlar a pressão da vida cristã. E essa pressão da vida cristã, que você entenda o ministério que você exerce, até mesmo as disciplinas mais básicas espiritualmente falando, ou como orar, ou ler a Bíblia, ou encontrar vontade para orar e ler a Bíblia, né? Justamente porque nós nos encontramos num estado de emocional, né? E claro, porque espiritualmente isso vai afetar o meu emocional, e o meu emocional vai afetar o meu físico, e se torna um círculo vicioso, em qual eu não consigo me libertar facilmente. Por isso nós precisamos muito mesmo da graça de Deus para entender tudo isso. Deixa eu dar aqui um pequeno testemunho pessoal meu.
O ano era 99, mais ou menos. Eu havia me convertido em 97, não, então eu tenho que voltar a data para 98. Então eu me converti no ano de 97 e logo nos primeiros meses, logo depois do meu batismo, que foi finalzinho de fevereiro, começo de março, eu já me via às voltas com tudo que você imaginasse dentro da igreja. Então, assim, era aquela coisa, aquela história do primeiro amor, fazendo tudo em todo o tempo e as pessoas olhando para mim e cada vez mais me entregando mais atividades para fazer. E é claro, para mim, eu era recém-convertido, aquilo era maravilhoso demais. Só que de um determinado momento, aí sim a gente já entra no ano de 99, a juventude da igreja, a liderança, deixou o ministério. Porque, provavelmente por causa do esgotamento espiritual. Só que não havia ninguém naquele momento que pudesse estar na frente do ministério. E simplesmente porque eu demonstrava interesse por todas as coisas dentro da igreja, simplesmente eu fui colocado como líder dos jovens. Um neófito, quer dizer, alguém recém-convertido, sem muita experiência, né, colocado à frente do ministério, e era um ministério complicado. Porque jovens são complicados, adolescentes são complicados, casais são complicados, o cristão, de uma certa forma, é complicado. São problemas que vão surgindo. A questão é que eu não tinha base. Só que eu entrei numa matemática ali, num esforço hercúleo para resolver as coisas. Chegou um ponto que eu não me alimentava mais espiritualmente, mas eu tinha a obrigação de trazer algum alimento espiritual para aquelas pessoas. Então eu me via como se fosse uma obrigação. E eu confesso aos irmãos que ao final daquele ano eu estava a ponto de desistir de todas as coisas. Eu estava a ponto de abandonar tudo. E o interessante é que a líder esgotada que me passou isso, ela pega e me presta um livro chamado Esgotamento Espiritual, do Malcolm Smith. O Malcolm Smith. E justamente é esse livro que dá base para o nosso estudo nesse módulo. Que é justamente através desse livro eu pude ali perceber diversos detalhes da minha vida, coisas que eu estava fazendo de errado, e a partir disso comecei a mudar o meu foco. Interessante que a pessoa que estava esgotada espiritualmente, que abandona tudo, entrega o ministério uma bola de fogo para eu segurar, depois ela me empresta o livro que não serviu muito para ela. É interessante, são ironias do destino, né? Mas justamente era uma forma de Deus me ensinar. Irmãos, qualquer pessoa está sujeita a estar esgotado espiritualmente. E qual que é o grande problema do esgotamento espiritual? É que quando o pecado bate a porta, porque lembra quando Deus fala isso para Caim, né? O pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Quer dizer, ele está batendo, tentando entrar em todo o tempo. Só que quando o pecado bate na porta, porque você não tem força espiritual, são os momentos em que você abre a porta, você abraça o pecado e depois você se dá conta de quantas coisas erradas você fez e nem consegue perceber como foi que você se enfiou nesse rolo. São aqueles pastores que eu disse, de repente explode aí um escândalo, né, de adultério, coisas assim, ou desvio de financeiro, ou uma série de qualquer outros problemas que a gente ouve tanto que escandalizam o corpo. São pessoas que lutam diariamente para manter, né, uma sanidade espiritual, de alimentar a milhares e às vezes não consegue alimento para si mesmo. É muito mais comum do que a gente está imaginando, né? E como eu falei logo no comecinho, isso não é um problema de agora, não é um problema de hoje. Você pode até pensar que a modernidade vem trabalhando isso nas pessoas, né? Que você tem horas a mais para atividades, você tem horas a menos para dormir, 1 milhão de outras coisas para fazer e isso acaba esgotando. Não é o excesso de atividades que mostra que você está a caminho do esgotamento espiritual. Porque mesmo fazendo 1 milhão de coisas, com certeza, se o seu coração estiver no lugar certo, se alimentando do alimento certo, se enchendo da pessoa certa, não é a quantidade de atividades que vai te esgotar. Justamente o coração colocado fora, o coração despreparado para tudo isso, né? Então, se eu queria só retomar o que eu fiz a pergunta no começo, né? Você já ouviu histórias de gente esgotada? Você talvez esteja passando por algum tipo de esgotamento espiritual. Talvez você conheça alguém do seu lado hoje que está passando por esgotamento espiritual. Então eu queria sugerir para você no final dessa nossa aula de número 1, que você indique esse vídeo para outras pessoas. Fale, né? Faça aí uma propaganda do bem para essas pessoas. Manda o vídeo para ela, manda o link depois, né? Convide ela para participar e acompanhar a gente aí nessa jornada, nesse mês de novembro, né, de 2021, né?
É um vídeo para a posteridade, mas ainda assim gravado nesse tempo. Quem sabe esse vídeo não vai ajudar tanto você, sua família ou as pessoas que você conhece. Então a gente se vê na próxima aula em nome de Jesus e que esses vídeos possam realmente ajudar muito a sua vida em nome do Senhor Jesus.